Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O Lucas diz isso quando ele sobe aqui, é diferente, né? Está sempre acostumado a ver o pastorzão aqui, aí sobe um outro ali e fala: o que esse daí está fazendo lá? Mas eu espero que, assim como o pastor Fábio ministrou hoje pela manhã e falou sobre isso, que é na diversidade, é na pluralidade que o Senhor faz. Então, eu acredito que o Senhor pode ministrar e falar ao seu coração, mesmo eu também gostando muito de ficar sentado aí e ouvir o nosso maravilhoso pastorzão. É maravilhoso ouvir o pastor realmente. Mas vamos à palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler apenas 4 versículos. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está exposta diante de nós. Nós já passamos este culto, nós já te adoramos, em louvor, nós já exaltamos o Senhor, dizendo palavras que engrandecem o teu nome. Nós já também adoramos o Senhor em ofertar os nossos dízimos, ofertas, em colocar diante do Senhor também o nosso coração nessa área do dinheiro. Mas agora a palavra do Senhor está exposta diante de nós, e eu espero que assim o Senhor o faça ao falar aos nossos corações. Que esse que vos fala, Senhor, não venha atrapalhar a forma, a maneira que o Senhor quer falar ao coração dos meus irmãos. Agora é o momento em que eu desejo que o Senhor fale com eles, ministre ao coração deles, assim como ministrou e falou ao meu coração. Que essa palavra seja a palavra do Senhor. Nenhum estudo, nem alguém tão letrado quanto os maiores que já se passaram por essa terra, poderia mudar o coração de alguém essa noite, senão o Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor é o único que pode convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que assim o Senhor o faça. Faça para a glória do Senhor, faça para que o teu povo se converta dos seus maus caminhos, faça para que o teu povo viva a plenitude da tua palavra, faça para que o teu povo viva uma vida madura, uma vida que vale a pena ser vivida e que glorifica o teu nome. Amém. Eu confesso que durante o tempo em que eu comecei a estudar e perguntar ao Senhor o que Ele gostaria que eu ministrasse, o que Ele gostaria que eu falasse, eu caminhei por muitos textos, fiquei muito tendencioso em falar sobre Tito. Eu tenho lido bastante a respeito da carta do apóstolo Paulo a Tito, e fiquei com muita vontade, tanto é que comecei a estudar a carta de Tito, e fiquei ali em Tito, mas a minha cabeça estava em Tiago, mas Senhor, é Tito, deixa eu falar sobre Tito, e fiquei ali, mas não consegui. Eu também tinha lido há algumas semanas atrás essa carta de Tiago, e exatamente esses pequenos versículos, quando logo pela manhã eu tinha acabado de ler, quando minha mãe foi para o hospital fazer novamente uma radiografia do braço. Minha mãe passou por uma cirurgia muito grave no braço, tinha colocado pino, chapa e tudo mais, e estava com dor, e foi ao médico novamente, e eu tinha acabado de ler essa passagem. Ela falou: fiz o raio-x e estou esperando o resultado. E aí o resultado volta e ela diz:
o meu braço está quebrado de novo, vou ter que passar por uma outra cirurgia. Eu falei, não é possível isso. Ela ficou conosco durante 2 meses, ela quebrou o cotovelo e o pé, né? Agora, já passou pela cirurgia nessa semana, terça-feira, já está em casa, para a glória de Deus. Mas esse texto falou claramente ao meu coração, quando ele diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Mas quem é o Tiago? Quem é esse que está escrevendo? Porque quando nós perguntamos isso, esse autor de Tiago, né? Ele começa dizendo que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos. Mas quem é ele? O pastor Fábio, semana retrasada, semana passada que eu não estava aqui, eu escutei a live e ele comentou sobre esses Tiagos. Ele comentou sobre isso, falando sobre os discípulos. E nós temos 3 Tiagos no Novo Testamento, né? O Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, o apóstolo, né? Que foi morto cedo por Herodes, e a gente tem isso relatado, mandou matar ele à espada. Nós temos o outro Tiago, que é o filho de Alfeu, também apóstolo, mas ele é pouco mencionado, ele não teve uma vida tão dita, não exerceu um cargo tão dito de liderança, expressivo. E nós temos o terceiro Tiago, que é o irmão de Jesus, filho de Maria e José. E aí, Mateus 13,55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E esse é o Tiago da carta, o irmão de Jesus, trazendo esse relato bíblico. Mas o que mais me interessa em falar sobre essa carta, sobre estes versículos, é quando você vai ver o que esse Tiago era antes de escrever essa carta. Porque o Tiago, o irmão de Jesus, era incrédulo, ele não cria. O Tiago, irmão de Jesus, viu Jesus fazer alguns milagres, viu que Jesus tinha algo diferente e ainda assim não cria. João, capítulo 7, versículo 5, vou citar muito versículo aqui hoje, para que eu não vou fugir daquilo que eu fiz aqui, quero ser o mais fiel possível para ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. O João está escrevendo. E aí a gente olha e fala: mas como que pode? O irmão de Jesus não crê nele. Aqueles da sua casa não creem que você é quem você diz que é. Como que o povo vai crer? Tiago conviveu, passou todo esse tempo com Jesus, mas não reconheceu, ele não tinha esse reconhecimento de que Jesus tinha a autoridade legal, que ele era o Messias, que ele era o Jesus, o enviado. Mas há um ponto importante, e esse ponto vai nortear, e nós vamos falar bastante sobre isso durante a pregação, que é o ponto em que há uma ruptura, há uma transformação, há um momento na nossa vida, e isso para todas as áreas, na área cristã, na área espiritual, tem que haver esse momento de ruptura com as coisas velhas, para que você se converta de fato ao Senhor. Por isso, todas as pregações que nós fazemos aqui, nós apelamos, fazemos o apelo e falamos: quem quer aceitar Jesus, quem quer se entregar a Jesus, e o pastor Fábio de manhã falou a mesma coisa. Você está aqui, vem aqui faz anos, escuta a palavra, se converta, vire o seu coração a Deus, pare de ficar no meio a meio, porque essa é uma verdade, é necessário uma ruptura, é necessário uma transformação, para que aí então aconteçam as coisas na nossa vida, e isso é em tudo. Na sua área profissional, chega um momento que você não tem mais para onde ir, e aí o que você faz? Alguns desistem, mas a maioria se torna a sua melhor versão no momento da dificuldade, no momento em que se encontra num beco sem saída, não tenho mais o que fazer, então ela começa: eu vou fazer alguma coisa diferente então. Alguns eram CLT e de repente é mandado embora. Puxa, mas eu nunca pensei que eu fosse perder o emprego, e aí perde o emprego, então vira empresário, começa a vender bolo, começa a vender salgado, começa ali uma empresa. É necessário esse momento de ruptura, de transformação, mas
trazendo para a vida de Tiago, esse momento aconteceu. O Tiago teve a história dele com Jesus, era irmão de Jesus, mas o encontro com Cristo, não o Cristo que ele já viu durante muitas vezes, mas o Cristo ressurreto, aquele que nós encontramos, aquele que foi atrás de você, quando você ouviu e você disse, eu preciso desse Cristo, e que mudou a sua vida, é o mesmo que mudou a vida do Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago foi o primeiro a ver o Senhor, depois os outros apóstolos também o viram. Um encontro que é pessoal com Cristo, faz com que a nossa fé seja transformada, e daí então, há uma ruptura com as coisas velhas, e agora um desejo de não mais permanecer inativo, parado, mas fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, fazer aquilo que é um propósito de Deus à nossa vida. Uma fé que é transformada, uma fé que é ali colocada em Jesus, é uma fé que muda tudo. Por isso o livro de Tiago é um livro prático, é um livro de prática, é um livro de fé e prática. O Tiago está ensinando coisas práticas da vida, do dia a dia, que o povo precisava ouvir, porque o povo, naquele momento, como a maioria de nós hoje, ouve, mas não o pratica. O próprio Tiago vai dizer mais para baixo, não sejam ouvintes, mas sim praticantes. Ouvir e não praticar não vale de nada. Tiago, naquele momento, começa a se tornar um líder diferente da igreja, do movimento que estava começando. E quando nós vamos para Pentecostes, no momento em que o povo é cheio, Tiago fazia parte daqueles que estavam ali. Atos capítulo 1, versículo 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, os irmãos de Jesus. A partir desse momento, em Gálatas capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo cita o Tiago, ele diz, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas da igreja. E não só isso, Atos capítulo 15 também vai dizer sobre isso. Ele vai dizer assim, depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra, Tiago começou a ser um líder, a vida do Tiago mudou totalmente. Ele se posiciona, ele fala, ele toma a palavra, ele se torna um líder importante naquele momento da história, porque ele teve um encontro genuíno, ele teve um encontro com o Jesus ressurreto, com aquele que de fato deve mudar a nossa vida, e fazer com que a nossa fé seja uma fé que pratica as coisas, que a nossa perseverança é uma perseverança que está disposta a passar por alegria e diversidade, mas ambas, tanto a alegria quanto na diversidade, a nossa fé é inabalável. Por quê? Porque somos bons? Porque temos tanta força assim? Não, é porque a nossa fé está posta nesse Cristo, que é a coluna, que é a pedra, que é a rocha, que é tudo da igreja. Tiago entendeu isso e a vida dele é transformada. Quando o Pedro vai relatar algumas coisas e escrever, o Pedro faz um relato em Atos capítulo 12, versículo 17, ele diz, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. É Pedro que está pedindo para que fale a Tiago e aos seus irmãos. Veja, quando o Tiago encontra de fato com Jesus, algumas coisas acontecem, e dentre elas é que o incrédulo passa a crer, e ele passa a ser naquele momento líder, mas ele não para no ser líder, porque líder é uma palavra bonita, líder é uma palavra que nós usamos na nossa igreja e usamos nas empresas aí afora, se usa essa palavra líder, mas há uma palavra específica em que o próprio Tiago diz que ele é servo. O encontro com Jesus faz com que Tiago olhe para o que estava acontecendo naquele momento, não para que ele fosse líder, porque imagina, é fácil ser líder ou querer desejar um cargo de liderança,
numa empresa onde você vai ser remunerado melhor, aonde as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente. Puxa, esse daí é líder, esse daí é gerente, esse daí, puxa, ó, andava de Escort igual o pastor Toledo, agora está andando de Civic, ó que alegria. Esse é o cargo de liderança que a gente olha e fala, puxa, esse cargo de liderança eu quero. Mas o cargo que o Tiago está assumindo, o cargo que o Tiago está levando, ou o cargo que está sendo colocado diante dele, como foi colocado diante de Pedro, do apóstolo Paulo, é um cargo que diz mais ou menos assim: as pessoas que estão seguindo esse caminho, estão sendo mortas, porque estão falando de Cristo, porque estão falando de Jesus. Esse caminho que esses líderes estão dizendo, e seguindo, e fazendo, está levando eles à morte. Mas será que é esse cargo de liderança que nós desejaríamos? Eu posso dizer que não. O Tiago está nesse nível, mas ele entendeu que ele é servo. Ele poderia ter colocado aqui, como ele começa a sua carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter começado dizendo que ele era irmão, ele poderia ter começado dizendo que ele era líder, ele poderia ter começado dizendo que ele era qualquer outra coisa, mas ele diz, eu sou servo do Senhor e de Jesus Cristo. Essa palavra, o pastor Fábio já falou bastante sobre ela, né? Que no grego traz esse doulos, que significa um escravo voluntário, alguém que é obediente totalmente, que ele se coloca nessa posição de humildade profunda, é alguém que está disposto a, o meu Senhor precisa passar por um lugar, eu deito no chão para ele passar em cima, eu sou servo dele a ponto de fazer tudo o que ele precisa, eu dou a minha vida pelo meu Senhor. Mas por quê? Porque há uma obrigação? Não, é voluntário. Ele faz isso voluntário. É uma lealdade absoluta. O Tiago escreve essa carta, e ele relata isso no próprio versículo, na parte B, as 12 tribos que se encontram nessa dispersão, que é o povo, os judeus cristãos convertidos, em Atos 2, né? E ali em Atos 2 há um momento crucial da vida da igreja, tanto pelo recebimento, pela vinda do tão esperado, e que nós assim o temos, o Espírito Santo, aquele que é consolador, aquele que está nos levando para próximo de Jesus, aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não conseguimos, aquele que quando nós estamos orando, e nós não temos o que dizer, nós só temos lágrimas nos olhos, ou talvez um mexer dos lábios, como Ana orava pedindo por um filho. Quando nós estamos desse jeito, é o Espírito Santo que intercede por nós. É esse Espírito que o povo naquele momento em oração recebe em Atos 2. Mas veja, após isso, eles são espalhados por conta da perseguição e por conta do primeiro mártir que é morto, que é o Estevão. Estevão é apedrejado e o povo é disperso. Em Atos 8:1 diz, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E parece que quando nós olhamos para a igreja hoje, que nós somos um povo especial, e não posso dizer que não somos, glória a Deus por isso. Cristo tem nos escolhido, nos escolheu, Cristo nos alcançou, nós somos um povo especial, mas parece que por ser um povo especial, estamos isentos de qualquer sofrimento que a vida pode oferecer, a qualquer outro. Então, veja, parece que ser cristão me coloca numa doma, num lugar onde eu não vou passar por nenhum sofrimento, por nenhuma mágoa, por nada. E não é isso. Primeiro, porque quando nós olhamos para os crentes daquele momento, nós temos algumas características, e eu gostaria de ressaltar essas, lendo. Quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles eram salvos porque viviam como nós, salvos porque viviam a salvação,
salvos porque viviam sabendo que a salvação não é obras, Cristo morreu e fez por mim, e por ser salvo, automaticamente a minha vida é servir aos outros, é amar aos outros. Eles eram salvos, mas eles não deixaram de ser perseguidos. Jesus não os isentou naquele tempo. Por que nós seríamos isentos hoje? Sendo que pelo sangue deles é que nós temos essa bendita palavra do Senhor em nossas mãos. Sendo que por conta deles, pelo sangue dos mártires, pelos pais da igreja, por aqueles que se colocaram numa posição de serem mortos, como Paulo degolado e como outros mortos, como um dos discípulos, Tiago mesmo, morto à espada, oferecido, como o apóstolo Paulo diz, como libação, como uma oferta, de fato. Por conta do sangue destes é que nós temos a palavra do Senhor, é que nós falamos, é que nós vivemos isso, e nós imaginamos hoje, que por ser cristão, estaremos isentos de sofrimentos. Não. Eles eram já tidos como cidadãos do céu, mas eles viviam naquele momento de perseguição, como peregrinos, assim como nós hoje. Somos peregrinos por essa terra, a nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. No malemar, o mais velho daqui vai viver 100 anos, 110 anos, e olha lá. Talvez daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Essa igreja possivelmente pode não estar aqui. Por quê? Porque este lugar não foi feito para que a gente viva eternamente. O nosso lugar está sendo preparado e está em Cristo Jesus. Não somos daqui, a nossa pátria não é aqui, é o céu. É um lugar onde Cristo está, junto de Jesus. Mas por que estamos aqui? Estamos aqui para anunciar este caminho, para anunciar este Jesus, para anunciar que há uma pátria diferente dessa, para anunciar que nós deveríamos deixar de amar as coisas que este mundo nos dá e amar as coisas que estão no lugar onde os nossos olhos não veem, mas lá nenhum ladrão rouba, nem a traça e a ferrugem corrói. O apóstolo e todos os outros perderam todos os seus bens, ou na verdade, eles nem tinham, né? O pouco que tinham ainda perderam. Jesus diz que ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça, mas nós imaginamos que precisamos, com todas as forças possíveis, de ter um lugar nessa terra onde vai nos dar conforto, comodidade. E sim, não vou ser hipócrita em dizer, porque eu converso com a minha esposa e digo, eu quero sim uma casa boa, eu quero sim ter dinheiro para fazer as coisas boas, e nós sempre falamos disso, pastor Fábio fala, pastor Lucas fala, mas se tudo isso servir para que nos afaste de Deus, ou nos dê conforto, para que não sejamos usados no propósito que Deus quer, que Deus não nos dê, que Deus nos deixe passar por aflições, por perseguições, que Deus permita com que tire tudo de nós, mas que a nossa fé, a nossa perseverança se mantenha em Cristo Jesus, como esses homens aqui. Tiago vai relatar isso, dizendo no capítulo 5, sobre a opressão dos ricos, sobre aqueles que eram pobres, que eram aqueles vulneráveis. Eles ainda, além de ser pobres, e os ricos terem muito, eles ainda oprimiam os pobres. Imagina você ter tanto a ponto de não precisar tomar nada de ninguém, mas ainda assim, por ter tanto, oprimir ao que não tem, para tomar o pouco que aquele que não tem condição, que não tem dinheiro, que não tem o que fazer, ainda assim você toma dele. É basicamente quando o profeta Natan chega diante do Davi e conta a história do próprio Davi para o Davi, mas ele não entende. E ele diz, tinha uns viajantes, chegaram na casa de um homem, e esse homem tinha muitos bens, tinha um monte de cabeça de gado, e tudo o que ele podia, e ele quer fazer um almoço, uma janta, para o pessoal que está na casa dele.
e ele não mata nenhum dos seus novilhos, ele não mata nenhum dos seus bois. Ele vai num rapaz que só tinha uma, pega, mata e oferece aos que estavam na sua casa. O que esse homem merece, Davi? Esse homem merece a morte. Esse homem é você, Davi. Essa história que o Natan conta é basicamente o que acontece ainda nos dias de hoje, porque a maioria dos ricos de verdade, e aqui vou brincar como o pastor Fábio diz, né? Parece que quando nós falamos sobre essa questão que entra basicamente em política, é um campo difícil, é um campo que dá medo, que dá até dor de estômago de falar, mas essa é uma verdade, não é uma mentira, não é um povo, não é nem direita nem esquerda, é o povo que é rico oprime os que não têm, e essa é uma verdade. Rico quer ser mais rico, e não aumenta o salário do que está trabalhando, não ajuda o pobre, é a maioria. A minoria coloca a mão no bolso, a minoria está disposto a ajudar, a minoria está disposto a colocar de fato os bens que tem aos pés do Senhor. Conversava agora de pouco com um irmão e eu disse, a verdade é que o dinheiro corrompe o melhor dos melhores. O mais humilde pode ser corrompido ao conseguir tudo o que o coração dele deseja. É necessário vigiar, é necessário desejar as coisas do céu. E se nós tivermos ainda assim conforto, ainda assim dinheiro, que não venhamos a perder a essência que o Senhor Jesus tem colocado em nós. Que o nosso coração permaneça humilde, que o nosso coração permaneça voluntário em doar, em dar, que o nosso coração esteja diante do Senhor, e ao receber, que o nosso coração não pense em, vou abrir mais um celeiro para guardar mais, não, eu vou dividir, eu vou colocar na mão de outro que não tem. Quando nós olhamos para o que o Tiago está dizendo no capítulo 5, o povo ficava doente, sofria as aflições do mundo, do dia a dia, enquanto os ricos que estavam sobre eles oprimiam mais e tiravam deles o pouco que eles tinham. A vida cristã, como comecei dizendo, não é a isenção de problemas, não é não ter nenhum problema, não. A vida cristã é o oposto, na verdade, diante do problema, diante das dificuldades, diante do que me acontece, aos outros olharem para a minha vida, verão que diante dessas dificuldades há uma fé em mim inabalável. Mas por que deveriam ver isso em mim? É porque você conhece alguém que não tem Jesus e está passando por dificuldade? Não tem dinheiro, está com crise financeira, está com crise no casamento. Você conhece alguém que não tem Jesus e está passando por tudo isso? Eu conheço, e não caberia na mão para dizer o quantos tem de dificuldade com isso, em drogas, em bebida, e tantas outras dificuldades. Esses passam pelas dificuldades só, estes precisam sempre de um ombro amigo, de amigos, e ainda assim eles não o têm. Mas nós, quando passamos pela dificuldade em que o povo do mundo passa e que não tem Jesus, nós, ao invés de dizermos, tenho alguém em quem me apoiar, tenho alguém em quem confiar, tenho fé em alguém que tem o controle de todas as coisas, não, fazemos pior do que aqueles que não têm a Jesus. Porque eu conheço um monte de gente que não tem Jesus, e ao passar por uma dificuldade financeira, ao passar por uma dificuldade no casamento, procura ajuda, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de alguma coisa para melhorar. E os crentes, ao passar por dificuldades, culpam a Deus, viram as costas para Deus, ou buscam a Deus mais só para receber alguma coisa, e quando recebem, vão embora. Quando recebem, não aparecem mais. Quando recebem, falavam que iam ajudar os pobres, os crentes, as viúvas, aqueles que eram da fé, e ao receberem, estarem com o celeiro cheio, não os vemos mais. Quando nós falamos sobre isso, é não ser isento,
é saber que diante das dificuldades eu tenho fé em alguém, perseverança em alguém, passo pelas provações, pelas tribulações, e isso produz em mim algo que o mundo não tem, e eles, ao olharem para mim, vão conseguir enxergar que em mim há alguma coisa que eles também precisam ter, que eles precisam desse Senhor, que eles precisam dessa fé, que eles precisam dessa esperança. Abraão creu contra a esperança, é crer no Senhor Jesus a ponto de saber, eu sei quem é o meu Deus, o meu Senhor, Ele fará. O Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará, é saber que não importa, o meu Deus tem o controle e está acima de todas as coisas. Mas como que eu coloco essas coisas, como a provação, como as dificuldades, como eu mudo isso? A gente vai discorrer agora sobre uns pontos importantes. Primeiro, as provações, elas fazem parte da vida cristã como um todo. A fé, é necessário que pela fé, e a fé seja trabalhada, seja afiada. Tem bênção na nossa vida, irmão, presta bem atenção nisso, grava no seu coração, tem bênção nas nossas vidas, que é quando Deus tira. Tem bênção nas nossas vidas, que é quando Deus fecha a porta. Tem bênção nas nossas vidas, que é quando a gente está chorando. Tem bênção nas nossas vidas, que é quando os outros olham e falam assim, por que está acontecendo isso com essa pessoa? Isso é bênção. Tem gente que nós já ouvimos falar, e não são poucos, puxa, perdi o emprego da minha vida, perdi tudo que eu tinha, era o sonho, era a minha empresa, era o meu cargo, era a minha performance, era o que eu tinha, e ao perder tudo, essa pessoa se torna alguém em Cristo, que nem ela imaginava ser. Tem bênção nas nossas vidas, que é quando Deus tira, não quando Deus dá. Há infelizmente entre nós, uma percepção errada do sucesso, uma percepção errada sobre o que é ser abençoado. Ser abençoado é quando o irmão tem um carro novo, mas quando ele perde um emprego, que ele mentia e que ele pecava, não é bênção. Poxa, ele perdeu o emprego, agora ele vai passar por dificuldade, agora ele vai precisar de gente ajudando ele. Não, mas é bênção, que as pessoas o ajudem e sejam abençoadas, porque o pastor Fábio falou isso hoje, a Bíblia nos ensina, melhor é dar do que receber. Então que os outros sejam abençoados em abençoar esse irmão que perdeu o emprego, mas que agora ele vai parar de mentir, que agora ele vai parar de ter relacionamento com outra pessoa que ele não devia, que agora o casamento dele vai para frente, que agora ele vai parar de olhar para as coisas que tem, e vai olhar para o único que ele deveria ter. Tem bênção nas nossas vidas, que é quando Deus tira, e não quando Deus nos dá alguma coisa. Que isso grave o nosso coração. Nós não estamos isentos de passar por tudo isso. João capítulo 16, versículo 33 diz, no mundo passareis ou passeis por aflições. Só isso? Não. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Atos, quando está escrito, Atos dos Apóstolos, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, 12, Paulo escrevendo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Sofrer não significa que nós não temos fé, mas que faz parte da caminhada, e que a fé é cada dia em que as perseguições e as dificuldades vêm, a minha fé é alicerçada em Cristo. É nesses momentos em que Cristo consegue trabalhar no mais profundo da minha vida, é nesses momentos em que Cristo consegue
ter espaço para fazer algo na minha vida, é nos momentos em que eu estou chorando, é nos momentos em que eu não estou só alegre porque eu tenho as coisas, é nos momentos que eu entendo que não tendo essas coisas eu tenho a Cristo, e então nada me falta, não sinto falta de nada. Segundo, as provações da nossa vida, elas são diversas, não é uma provação, são várias, e é isso que o texto diz, Tiago 1:2, que ele diz assim, ó, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, não é uma, são diversas. E aí alguns falam assim, puxa vida, já não bastava que eu estou passando hoje? Não, você vai vencer essa hoje, e você vai criar mais fé, e você vai ter mais fé no Deus que te ajudou a passar por essa, e amanhã vem outra, e essa outra vai te dar mais perseverança, vai acrescentar mais fé no seu coração, e você vai passar por outra. É assim que nós atingimos a maturidade, e aí eu entro e falo do tema, a perseverança nos leva à maturidade. A perseverança faz com que nós tiremos os nossos olhos das coisas que temos. A perseverança faz com que nós tiremos os nossos olhos daquilo que está fácil, ou que está de fácil acesso à minha mão, ao meu braço, ao poder da minha saúde, do que eu posso fazer por mim mesmo. Eu falei aqui sobre a minha mãe, e já falei isso para minha esposa várias vezes. Eu a amo não por aquilo que ela faz, porque um dia ela pode deixar de fazer. A minha mãe não tinha nada para fazer por mim, óbvio que ela já fez muito, que eu dei muito trabalho para minha mãe, e ontem contando alguns desses trabalhos num churrasco com os amigos, ele disse, meu Deus, que dó da sua mãe. Eu falei, na minha adolescência minha mãe envelheceu em um ano mais ou menos uns 30, porque na minha adolescência eu dei muito trabalho. Era todo mês eu chegava com um corte sangrando, eu chegava, caiu de moto, quebrou o braço, parafuso, 4 cirurgia, minha mãe falou assim, meu Deus, esse momento da vida dele não vai passar, e se não passasse, eu acho que eu já estava do lado de Jesus, já, porque, graças a Deus melhorou, mas a verdade é, eu fui criado, minha mãe já fez tudo o que tinha que fazer por mim, mas casado, e a forma que a minha mãe estava, incapaz de tomar banho, de se alimentar, de fazer algo por si, alguém tinha que fazer por ela, mas eu não fiz por ela porque ela já fez por mim, eu fiz por ela porque eu a amo. Quando eu entendo isso, eu paro de ter um relacionamento com Jesus por aquilo que eu tenho, eu paro de barganhar com o Senhor Jesus, eu paro de olhar para as circunstâncias, para as provações, para as dificuldades que são muitas, e começo a entender que na dificuldade, na provação, a minha fé é alicerçada, e eu vou sendo maduro na fé, eu vou amadurecendo, eu vou crescendo. Não sei você, mas logo quando você se converteu, passou por algumas dificuldades, e se essas dificuldades, você foi aprovado nelas, se você tiver que passar por essas dificuldades hoje, garanto a você que você vai passar muito mais fácil. Por quê? Porque você foi aprovado, porque você amadureceu, e não é assim na adolescência, na juventude, não é assim até mesmo na escola. Você estuda, passa naquela prova, você não precisa repetir aquela prova, e se você foi um bom aluno, se tiver que repetir aquela prova e você tirou 10, você vai refazer, e já vai saber o que tem que fazer. A maturidade cristã é dessa forma, as tribulações, as perseguições, as dificuldades que vai nos acontecendo na nossa vida, e que nós não estamos isentos de passar por elas, vai nos fazendo fortes, perseverantes, ao ponto de, preciso passar por mais uma dificuldade, aí você não vai mais reclamar com Deus, você não vai mais olhar e falar, pastor, ora por mim, você vai falar assim, peraí, eu passei por aquela dificuldade, é parecida a essa, como eu passei?
eu passei me ajoelhando, eu passei orando, eu passei buscando a face de Deus, eu passei falando: Senhor, o Senhor está comigo. Então eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou ser perseverante, eu já aprendi, eu estou apto. E assim é na nossa vida. Não interessa se é uma ou se são diversas provações, como o texto nos diz. O que interessa é, quando eu estou passando por ela, a minha fé está em Cristo, a minha perseverança está de fato produzindo, como o texto diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ela está produzindo essa perseverança em mim. Essa fé está produzindo, ela está crescendo, ela está sendo madura, ou amadurecendo. Se sim, tenha certeza, das próximas, se você passar por algo parecido, vai ser mais fácil. Mas qual é a maior realidade da igreja? É que elas, ao passarem por essas dificuldades, e eu vou me colocar nisso, meus irmãos, nós procuramos uma saída mais fácil, nós procuramos um jeito mais fácil, nós entendemos que um caminho que é mais fácil, é o Senhor que está abrindo esse caminho, e a maioria das vezes não é. A maioria das vezes é o Senhor que quer trabalhar a sua confiança. Então você começa a mandar currículo, você começa a pedir emprego, você começa: meu Deus, vai faltar comida em casa, eu preciso, daqui 20 dias eu preciso pagar uma conta, e não chega, e 10 dias, e 10 dias, e 5 dias, e fala: poxa, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí você aceita o emprego que não deveria ter aceito, você pega um empréstimo que não deveria ter pego, você pega dinheiro com quem não deveria ter pego, e você vai fazendo isso na sua vida porque você não esperou, você não confiou. Se falta 5 dias, espera 5 dias. Não, mas isso daí é só se Deus falar muito claro ao meu coração. Mas pastor, você está nos colocando num caminho que é meio complicado, porque pensa: vou esperar o dia da conta vencer? Mas não tem muitos relatos bíblicos que é assim? Imagina Marta e a Maria, as duas irmãs dizem a mesma coisa para Jesus. Jesus chega e vai falar com uma, e uma diz assim: puxa, se o Senhor tivesse chego antes, o meu irmão não teria morrido. E aí ela sai, e chega outra irmã, e: puxa, Jesus, por que o Senhor não chegou antes? Se tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas Jesus chegou no momento que Jesus tinha que chegar. Jesus não estava atrasado e nem adiantado, ele estava no tempo. É que a nossa confiança ele chegou atrasado, porque o que eu precisava não preciso mais, ele morreu, né? Não, mas até coisas que estão mortas, Jesus pode ressuscitar, Jesus pode trazer a vida. Até coisas que parece que não vão dar certo, Jesus pode fazer dar certo. Ainda que, mas por quê? Porque o meu coração está diante do Senhor, porque a minha fé está posta nesse Senhor, porque o passardes por diversas provações produz na minha fé perseverança. Eu sou perseverante, eu não desisto de orar, eu não desisto de buscar. Eu sou a senhora diante do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Mas nós não temos essa confiança em Deus, e nós tomamos as atitudes, nós fazemos coisas por nós mesmos, porque primeiro, não conseguimos ver em Cristo essa confiança e dependência, não conseguimos olhar para Cristo e depender e confiar que Ele vai fazer, e então achamos que devemos colocar a mão onde não é para ser colocado. E aqui, meu irmão, eu vou separar o que eu estou dizendo, porque parece que as duas coisas são uma, mas não é que você vai ser preguiçoso. Não, falta 5 dias, então 5 dias dá para eu dormir, relaxar, que o meu Deus vai fazer, daqui 5 dias o Pix cai. Se Deus falar ao seu coração isso aí, beleza, 5 dias de folga. Se Ele não falar, é oração e correr atrás. Mas correr atrás por conta do cargo? É por conta do dinheiro? Não, é correr atrás
ao propósito que Deus quer, correr atrás ao ponto que Deus quer, que Deus deseja. Já conversamos, já falamos, até mesmo muito tempo atrás, eu nem era daqui ainda, conversei com o pastor Fábio sobre isso, falando sobre emprego, sobre essa questão financeira, e uma das coisas que o pastor Fábio na época, faz muitos anos, me disse se a gente muda só pelo dinheiro de emprego, só pelo dinheiro, isso pode nos levar à ruína, porque tem coisa que o dinheiro nenhum paga, é a sua paz, é a sua fidelidade a Deus. Aí você vê só o cifrão, é só o dinheiro, e a sua atitude é isso que Deus quer para mim, e aí você faz, e aí você precisa começar a mentir, e aí você precisa agora você não precisa, mas você não tem mais tempo para a sua família, você não tem mais tempo para estar junto com os seus, você não tem mais tempo para a igreja, você não tem mais tempo para Deus, porque o dinheiro falou mais alto. Então, orar e ir buscar aquilo que Deus quer é necessário, é importantíssimo. Puxa, estou precisando de alguma coisa, ore e corra atrás, Deus vai abrir as portas, mas quando a porta se abrir, tenha certeza, Senhor, é essa a porta? É esse o caminho? Não, esse caminho está me mostrando que algumas coisas serão erradas, então não entra por essa porta, não envereda nesse caminho. Quando nós olhamos para a vida daqueles que estão diante de Deus, algumas coisas nos chamam a atenção, e eu já estou partindo para o último ponto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: a multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus que está ao nosso lado, que age, que transforma, que muda. Para cada tipo de provação, Deus tem uma graça suficiente. Grava isso no seu coração. Para cada tipo de provação que você passar, Deus tem uma graça suficiente para você. Nada que você passe será maior do que a graça que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Nenhuma provação, nenhuma dor, nenhum sofrimento é maior do que a graça que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Nós escutamos muitas vezes isso aqui desse púlpito, e é uma realidade, e por escutar muitas vezes, é necessário assim falar muitas vezes, para que isso grave no nosso coração. Quem de nós poderia levantar a mão, quem de nós poderia ao escrever dizer assim: Cristo me alcançou porque eu era dessa forma, eu fazia algo bom, eu já era bondoso, eu já ofertava uma cesta básica, eu já tinha meu coração bondoso, por isso Jesus me salvou, porque Ele sabia que eu já era bom, e então me encontrou. Eu tinha algo a oferecer a Deus, eu tinha alguma coisa a dar a Deus. Qual de nós poderia levantar a mão e dizer: eu sou esse aí, eu tinha alguma coisa para dar a Deus? Nenhum de nós, meus irmãos. Mas é exatamente isso. O Senhor se compadece exatamente daquilo que nós não temos, é para a gente entender que Ele é tudo em nós. É exatamente no momento de dificuldade em que Cristo pode revelar quem Ele é. Existe lugar melhor, propício para milagre do que deserto? Se você estiver na terra que emana leite e mel, não precisa de milagre, já tem tudo ali. Mas é no deserto que, se não tiver nuvem para tampar o sol, você vai morrer de calor. Então precisa da nuvem para te acompanhar durante o dia. Mas de noite, se não tiver coluna de fogo, você morre, porque o frio é a ponto de te levar à morte. A coluna de fogo está lá. O Senhor é em nós, Ele faz por nós. É nesse momento em que o nosso braço não alcança que Deus mostra quem Ele é. É no momento em que a gente está passando por um vale, que a gente fala assim: eu não tenho o que fazer, não há recurso, eu não consigo. É aí que o apóstolo Paulo,
encontra a resposta que ele precisava. Senhor, tira de mim, arranca esse espinho, estou passando por isso, eu não tenho força. Ô Paulo, fica tranquilo, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, a minha graça te basta, Paulo. É que é difícil, meus irmãos, e eu sei que é difícil, nos momentos de dificuldade, de tribulação, de perseguição, a dor é tão grande, que a gente quer fazer alguma coisa para ela passar, mas nada melhor do que se jogar aos pés do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, e Ele é aquele que traz o bálsamo, Ele é aquele que consola, Ele é consolador. O Senhor nos enviou alguém que está em nós, é alguém, é uma pessoa do Espírito Santo que está em nós, Ele nos consola. É nos momentos em que o nosso braço, a nossa força, nosso dinheiro, aquilo que temos não consegue fazer, que Cristo faz. Há uma graça suficiente para toda a provação que nós passamos. Nada é tão grande quanto aquilo que o Senhor tem para nós. Grava isso na sua mente, para quando o dia mal chegar, você disser: o Senhor tem graça suficiente para mim durante esse percurso. Eu sei que passando por isso tem um fim, e esse fim vai ser para glorificar a Jesus, esse fim vai ser para dizer que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele estaria conosco todos os dias. E por último, as provações que nós passamos, tem para nós um efeito como um professor ensinando uma criança, como um professor ensinando alguém que está numa faculdade. As provações para nós, e nós falamos bastante já sobre isso, elas são pedagógicas, elas são aquilo que nós temos de maior valor, para nos colocar no caminho, para nos ensinar a não mais desviar deste caminho. O Senhor Jesus, durante as nossas provações, tende a nos ensinar, a nos corrigir, e um bom pai faz isso. Ou será que você que é pai, ao saber que o seu filho está se enveredando por um caminho mau, assim como eu vivi anos no caminho mau, droga, perseguição, droga, imoralidade, balada e tudo mais que a vida podia oferecer, diante dessas circunstâncias, um pai não corrige o filho? Diante dessas circunstâncias, o pai não chama o filho? Porque o Senhor seria diferente conosco, meus irmãos? Porque durante a nossa vida, sejam elas esses momentos de alegria ou provações, o Senhor não nos ensinaria para que nós juntos aprendêssemos a ser perseverantes. Tiago 1, 3, 4 diz: a provação da vossa fé produz perseverança. Mas ele não termina aí, e é esse o ponto que eu quero terminar: para que sejais perfeitos e íntegros. Íntegros é alguém que é inteiro. Inteiro não é metade dessa pessoa, não é 99%, não é alguém que está aqui e está com a cabeça lá fora, não é alguém que está aqui, que diz que aceitou Jesus, mas uma parte da sua vida continua ainda sem aceitar Jesus. Não, é inteiro, íntegro, é alguém que está diante de Deus com tudo que tem, com tudo que é alguém que se coloca diante de Deus e diz: essas provações fizeram para mim, trouxeram para mim, acrescentaram na minha fé perseverança, e nisso eu fui perfeito, me tornei perfeito e íntegro diante de Deus. As dificuldades me moldaram para que Cristo pudesse então agir em mim e através de mim. Romanos 5, 3, 4 diz: as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança.
2 Coríntios 4:17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. O que estamos passando aqui é passageiro, é momentâneo, mas isso produz para nós um peso eterno. Cristo olha para nós, Cristo passa conosco durante as nossas tribulações, Ele está conosco no vale de ossos secos, Ele está conosco no deserto. Cristo está conosco, e é isso que faz com que a nossa fé não seja abalada, seja na alegria ou na adversidade. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o que temos, ainda que não tenhamos nada, temos tudo, se temos Cristo. E para finalizar, eu gostaria de aplicar apenas duas coisas. Nós já aplicamos algumas durante a pregação, mas duas eu gostaria de levantar aqui. Tiago passou da incredulidade a crer em Jesus, a crer em quem Jesus era, e isso fez com que a vida de Tiago mudasse completamente. A fé que Tiago ensina no seu livro, a fé que Tiago ensina é uma fé prática, é uma fé que muda, é uma fé que muda o comportamento, é que muda tudo. Pastor Fábio falou isso hoje de manhã. Não é mudou uma parte, não é mudar um pouco, é mudar completamente, é muda a vida completamente. O reino de Deus, quando chega, vira tudo de ponta cabeça. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, aquele que quer ser o melhor tem que ser aquele que significa que é o pior. Quer ser o primeiro a ser servido, sirva a todo mundo. Eu quero ter, então primeiro aprenda a dar, melhor é dar do que receber. Quando o reino de Deus nos encontra, muda completamente a nossa vida, não há nada que fica no lugar, tudo muda. Que Cristo em nós hoje venha nos mudar, venha transformar a nossa vida, que os nossos pés que estão trôpegos, que estão andando para caminhos que não devem, que volte ao Senhor, que entre nos caminhos do Senhor, que caminhe com uma fé, não de ouvir, mas uma fé que pratica, uma fé que os outros olham e dizem: eu preciso andar no caminho que esse homem está caminhando, mas ele está passando por dificuldade, ele está passando por tristeza, ele passou por luto, mas ele continua dando glória a esse Deus. Eu não consigo ser feliz como ele é, tendo tudo, ele não tem nada e é feliz, eu preciso dessa felicidade. A nossa vida tem que glorificar a Cristo, as nossas perseguições, tribulações, glorificam a Cristo. E por último, os crentes sofrem, mas eles não sofrem a quem? Eles sofrem com propósito, eles sabem o porquê, eles sabem para quê. Quem seria, como eu disse aqui, louco de dizer: eu quero ser um dos apóstolos, sabendo que os apóstolos estavam morrendo? Só aqueles que sabiam que essa terra é passageira, só aqueles que sabiam que havia algo além dessa vida. Alguns, meus irmãos, alguns vão viver uma vida tão boa, que nós vamos olhar e vamos ter que tomar cuidado para não ter inveja. Alguns vão viver uma vida tão boa e a gente vai olhar e falar: puxa, olha que vida, olha que maravilha de vida. Mas talvez para essas pessoas não está produzindo nada na eternidade. E talvez alguns de nós não vamos conseguir viver tal vida. Mas se o propósito de Deus estiver sendo cumprido através das nossas vidas, meus irmãos, se o nosso coração estiver diante de Deus, e ainda que diante das dificuldades, das provações, das diversidades, tenhamos crescendo, tenhamos maturidade no nosso coração, se tudo isso servir para a glória de Deus, estamos no caminho certo. O nosso coração vai ser firmado em Cristo. Vamos entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos entender que ainda sofrendo, Cristo está sendo glorificado. E agora, eu gostaria de colocar diante de vocês, de cada um, a realidade
que estava sendo colocada diante desses que o Tiago escreve, porque eles estavam passando por essas provações, por essas dificuldades, eles estavam passando por tudo isso, e eu sei que vocês, cada um aqui, tem algo a passar. Eu sei que alguns perderam entes queridos, bens, alguns receberam notícias que nem imaginavam. Eu sei que alguns podem dizer, mas eu não tenho se eu pudesse me gloriar de alguma coisa, do que me gloriaria? Não tenho nada. Mas se hoje Cristo, o Cristo ressurreto, que encontrou com Tiago, e a partir daquele momento houve uma ruptura na vida dele, e ele se tornou quem ele foi e é para nós hoje, porque falamos dele. Se esse Cristo está aqui, eu sei que ele pode fazer a mesma coisa por você. Eu sei que ele pode mudar completamente a sua história. E aqui eu não vou prometer para você uma vida abastada, mesmo sabendo que Deus pode fazer. Aqui eu não quero prometer para você uma vida sem tribulação, até porque eu disse que vamos passar por isso, como o próprio Jesus disse. Mas aqui eu quero prometer para você que você nunca mais vai estar só durante a caminhada, as tribulações, as perseguições, as dificuldades. Eu posso dizer para você categoricamente, porque eu sei. Eu posso dizer, vem e vê. Vem e vê. Cristo estará contigo todos os dias, ainda que seja muita a sua dor, há uma graça suficiente que completa a sua dor. Cristo é suficiente, Cristo é tudo. Ainda que passe por todas as coisas, eu posso te garantir que você não passará mais sozinho. Ah, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu marido, mas eu tenho a minha família. Ainda assim, diante de todos você pode se sentir só. Com Cristo, você pode não ter ninguém, mas não estará só. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar por você. E a minha primeira oração é para você que entendeu que precisa desse Jesus, e não é um precisar porque Ele vai te dar as coisas que eu falei, é um precisar porque Ele é tudo. E se hoje você tem tudo, mas não tem Ele, as suas mãos e o seu coração está vazio. E a palavra do Senhor diz que Ele colocou em nós um desejo pela eternidade. Alguns continuam correndo atrás de coisas, e essas coisas não preenchem o coração, porque o coração só pode ser preenchido por esse Cristo. Cristo é tudo em você, e se você não tem Ele, te falta alguma coisa. E eu gostaria agora de propor para você, se você quiser aceitar esse Senhor, se você quiser que Ele entre no seu coração e mude de uma vez por todas tudo na sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Nós vamos orar e os irmãos podem fechar os seus olhos. Mas eu gostaria que, se você quiser aceitar esse Senhor, esse Cristo, que você levantasse a sua mão e nós vamos ir até você. Um pastor, um líder vai até você e vai orar contigo. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém gostaria de dizer: eu quero esse Senhor no meu coração, eu quero esse Cristo na minha vida, eu quero esse Senhor que muda de uma vez por todas a história, eu quero esse Cristo que rompe com tudo que o meu passado já me ofereceu e me dá para mim uma nova vida, uma nova história. Eu quero esse Senhor. Talvez você está pensando, mas o que isso vai mudar? Vai mudar tudo. Só dá oportunidade para Ele entrar no seu coração agora. Abre agora o seu coração sem vergonha, sem medo, e diz: eu quero. Pastor, eu quero. Levanta a sua mão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus.
Vou pedir para o Will e o Lucas depois virem com eles aqui na frente, como nós fizemos de manhã. E agora nós vamos, junto com esse louvor, orar. E eu gostaria agora de um segundo convite para você. Esse convite é para você que escutou e que já participa, já faz parte. Talvez você seja parecido com Tiago, de já conseguir ver os milagres de Jesus na sua vida. Talvez você pode olhar e falar assim: puxa, eu conheço Jesus, Ele é meu irmão, como não conheceria? Eu já ouvi Jesus falar comigo. Mas talvez você precise agora de um 180, de uma conversão do caminho que você está, e se voltar a esse caminho que o Senhor tem preparado para você, está diante de você. E eu gostaria de orar, e ainda assim com todos os irmãos de olhos fechados, se você quiser, vem até aqui à frente, nós vamos orar. E nós vamos louvar o Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é bendita, que é poderosa, que é salvadora, que é vivificadora. E os meus irmãos estão aqui, Senhor. Capacita-os agora a viver uma fé prática, uma fé que eles não vão só ouvir, que eles não vão só ouvir e deixar distante, longe, mas que eles vão ouvir e praticar essa fé, que eles vão colocar em prática no seu dia a dia, seja no emprego, seja dentro do seu lar, seja na faculdade. Eles colocarão o nome do Senhor em prática, a fé em prática. Eles viverão coisas novas nas suas vidas, porque praticarão a verdade que ouviram. E a verdade do Senhor muda toda a história. A verdade do Senhor quebra todas as correntes e cadeias. A verdade do Senhor esmiuça, o Senhor quebra todas as montanhas, tudo que for possível, para ir ao nosso coração e mudar com tudo. Então faça isso, há de encontro ao coração dos meus irmãos, muda, transforma, Senhor, a vida e o coração deles, que eles sejam, ó Pai, agora capacitados a viver uma fé, a ter uma perseverança que foi produzida porque o Senhor colocou-nos debaixo das tuas mãos, e ainda diante das tribulações e dificuldades, isso trouxe para nós perseverança, foi produzido em nós uma fé madura. Que os meus irmãos sejam capacitados, que os meus irmãos sejam instruídos a viver isso, a praticar isso, que eles sejam agora, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, para conseguir vencer o dia mal, para conseguir, Senhor, a desviar, a rodar, Senhor, a ter um 180 no caminho que eles estavam, e ir o caminho oposto, por amor a Cristo, por amor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.